Início aí o nosso estudo de hoje, né? Pedindo aí a Jesus para nos abençoar, nos dar aí entendimento e paz, né? Para que a gente consiga fazer aí o estudo da melhor maneira possível, né? Lembrando, pessoal, que a gente está seguindo, né, os princípios básicos da doutrina espírita, né? A gente está pegando um a um, né? E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo. A gente estava falando, né, na semana retrasada, né, semana passada a gente teve aí um imprevisto aí que não deu para poder fazer o estudo, mas na semana retrasada a gente estava falando da influência dos espíritos na nossa vida, né, e é um tema que é bem vasto, né, e que ele é bem básico aí para o nosso entendimento da relação mediúnica, né, como ficou muita questão, ficou muita pergunta, né, muitos questionamentos aí, muita coisa que não deu tempo de falar, né? Nós vamos continuar hoje com esse estudo, né? Lembrando, né, que o estudo ali é participativo, quem quiser perguntar, quem quiser participar, né, fica à vontade, né? E a gente está terminando aí os princípios básicos, né? Então, quando a gente terminar, né, falta mais um, se não me engano, que é a influência dos espíritos na natureza, né? Que está bem ligado com esse que a gente está fazendo. E aí nós vamos, né, o 15º é mediunidade, então nós já vamos entrar, né, na questão da mediunidade ali, né, nos tipos de mediunidade, né, no fenômeno mediúnico, aquela coisa toda, né, a gente vai fazer, né, a gente vai passar por todas essas partes aí, né, do estudo da mediunidade. A gente vai fazer a prece inicial, né, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, né, pedindo aí a espiritualidade amiga para nos ajudar no estudo, né, e vamos embora, né, pessoal. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento o amparo, o auxílio de que necessitamos, para que possamos desenvolver esse estudo da noite, indo até os pontos necessários, aprendendo, discutindo, conversando, trocando impressões acerca das verdades da espiritualidade. Divino Mestre, envolve a cada um de nós e permite que possamos estar junto a Ti, no aprendizado e na instrumentação do bem. Esteja conosco, nos nossos lares, na nossa vida, e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então lembrando, né, a gente, né, hoje está aqui para falar da influência dos espíritos na nossa vida, né, e a gente, no último estudo, né, nós falamos bastante, né, sobre isso, né, se alguém quiser, tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui, é só eu fechar aqui, eu posso fechar o microfone de todo mundo. Então, assim, quem quiser falar, tá, gente, é só abrir o microfone de novo e falar, tá bom? Então, gente, a gente estava falando da influência dos espíritos na nossa vida, né, na semana anterior. E quando a gente pensa, né, no mundo espiritual, né, vamos lembrar, né, a gente já estudou isso, mas é sempre bom lembrar, que o plano físico, né, que é onde nós estamos aqui, né, o plano material, vamos dizer assim, mais denso, e o plano espiritual estão conectados, né, ou seja, as regiões que são chamadas de umbral, né, que são aquelas regiões que estão em torno do plano físico, né, se constituem na realidade inúmeras entidades encarnadas e desencarnadas, né? Então nós estamos aqui, né, naquilo que a gente chama de uma região intermediária. E dessa forma os espíritos, né, eles estão, né, como diria lá na época do Kardec, né, eles estão à nossa volta, né? Lá no livro dos Espíritos fala, né, que eles estão se acotovelando, né, e esbarrando na gente o tempo todo sem que a gente perceba, né? Mas de alguma forma a gente vai perceber. Por quê? Porque nós vamos ser influenciados pelas ideias dos espíritos desencarnados. Assim como, né, os espíritos desencarnados, né, principalmente os espíritos de nível inferior, são influenciados pelas nossas. Na verdade, nós vivemos num regime, né, de transmutação, né? O que isso quer dizer? Eu estou emitindo, influenciando, e eles estão emitindo as ondas mentais deles e me influenciando. A gente está se influenciando reciprocamente. Tá? Então eu influencio os desencarnados me influenciam. Seja para o bem, seja para o mal. Né? Tudo na questão, né, que a gente fala da frequência e da vibração. Né? Então o que faz um espírito se aproximar de mim? Né? É a minha afinidade com ele. Né? Nós temos dois fatores ali, né?
Um deles é a sintonia, né? O que é a sintonia? A sintonia é a minha vibração, né? Por exemplo, eu sou um ser humano, então eu vou sintonizar, né, com outro ser humano. Eu sou uma pessoa que é violenta, eu vou sintonizar com outra pessoa violenta, né? Eu sou uma pessoa que é calma, eu vou sintonizar com um espírito calmo. E tem o fator afinidade. A afinidade é um pouco menos do que a sintonia, né? Porque a afinidade são pontos em comum, né? Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa violenta e o espírito ser uma pessoa bondosa, mas nós temos uma afinidade. Qual que é a afinidade? Nós somos pai e filho no passado, né? Ou seja, o espírito, o mentor, ele está numa condição muito melhor que a minha e ele tem um vínculo comigo por causa de uma questão de afinidade, né? Nós somos afins, nós somos afinizados, que não quer dizer que nós sentimos e pensamos a mesma coisa ou próximo daquilo. Por exemplo, às vezes você está num casamento, você tem um marido e uma mulher, eles têm afinidades, mas às vezes não tem sintonia, né? Então, por exemplo, o marido é uma pessoa tranquila, calma, equilibrada, né? E a companheira é uma pessoa mais nervosa. Existe ali uma falta de sintonia, mas, por exemplo, os dois gostam de futebol, é um ponto de afinidade, né? É um ponto em comum, tá? Então, a afinidade vai ser, né, o determinante das ligações de curto prazo, né? Ou seja, o espírito passou na rua, me viu. O que vai atrair ele? Alguma coisa que ele tenha de afinidade comigo. O que vai fazer ele ficar comigo um longo tempo, às vezes me acompanhando anos a fio? É a minha sintonia, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vício, eu sou alcoólatra, então eu tenho uma sintonia do álcool, né? Então a tendência é que algum espírito desequilibrado no campo do álcool estabeleça sintonia comigo e fique anos a fio, né? Anos mesmo, às vezes uma encarnação inteira, até mais de uma, né? Vinculado comigo na questão da bebida. E meio que nós dois reencarnemos, imagina, reencarna ele e eu, né? Em outra vida, como irmão, nós vamos sair para beber cachaça junto. Nós vamos ter a sintonia até enquanto encarnado, tá? Boa noite a todos aí, né, gente? Nós estamos falando aqui da influência dos espíritos na nossa vida, tá? Então, quem, né, tiver alguma questão, né? Minha neta sonhou com a tataravó, minha avó. Ela indo no quarto dela e dando um passe. E minha outra neta abaixou e falou no ouvido dela para obedecer a bisavó delas, né? E elas conheceram esse espírito, né? Elas conheceram essas avós, né? Ou tataravós, né? Bisavó e a tataravó, elas têm contato com elas, né? Porque para a gente saber, né, entender o processo, a gente tem que conhecer essa situação. No dia seguinte, eu contou o sonho para minha mãe. Minha mãe pegou uma foto da minha avó e ela disse que era ela, né? Então a gente tem que analisar isso aí, né? O ideal seria pedir para ela descrever antes dela ver a foto, tá? Então, por exemplo, você pergunta, a pessoa fala, eu vi um espírito. Aí a pessoa fala, como é que era o espírito que você viu? Né? Para ela poder, né? Porque se você mostra uma foto, a tendência da gente é falar assim, ah, essa aí mesmo, né? Então, assim, mas não tem problema não. Pode ser um fenômeno espiritual, sim, né? A gente não sabe, mas pode ser sim, né? E a gente tem que ver por que isso está acontecendo, né? Talvez a mediunidade da infância, aquela coisa toda, né? Mas a gente teria que analisar aí mais profundamente aí a questão, tá? Mas voltando aqui um pouquinho, né, sobre a questão da influência. Então os espíritos, eles estão nos influenciando. Por quê? Porque os espíritos pensam. Eles têm ideias, eles têm sentimentos, eles têm vontade, eles têm pensamentos, né? Então quando a gente fala da influência dos espíritos, o que é influência? É eu querer colocar o meu desejo ou a minha vontade, né, sobre alguém. Então eu vou influenciar alguém porque eu gosto muito de futebol, eu vou influenciar meu filho para torcer no mesmo time que eu, né? Um espírito desencarnado, ele pode me influenciar para quê? Para que eu realize algo que ele considera importante, né? Pode ser um gosto, pode ser uma ação, pode ser algo que o interesse, né? Então o espírito de luz vai me influenciar para fazer o bem, né? Para ajudar os pobres, para fazer caridade, né? Só que a influência dos espíritos superiores e dos espíritos inferiores são diferentes, né? A influência dos espíritos inferiores é um constrangimento, eles martelam em cima até conseguir, né? Então eles são, vamos dizer assim, incisivos, né? A influência dos espíritos superiores não. Os espíritos superiores, eles são o quê? Eles não se impõem, né? Eles orientam, eles colocam, lá, eles dão um conselho, eles fazem um convite, né?
Tem a Rita tá perguntando aqui, ó. Os bichinhos, os exemplos, os gatos, eles veem os espíritos. Quando começam a miar sem motivo, eles podem estar defendendo de algum espírito inferior? Defendendo é complicado, né? Porque, por exemplo, o miar do gato não me assusta em nada, né? Então, se eu fosse um espírito desencarnado, da mesma forma, enquanto eu encarnado, o miar do gato não ia me assustar, se fosse um leão, um tigre, talvez me assustaria, né? Mas meu gato aqui assustado, ainda mais se eu for desencarnado, isso aí não vai ter nenhuma, né, conotação. O espírito não vai ter medo do gato. Né? O que acontece é que os animais eles têm uma percepção, né? Eles conseguem enxergar o mundo espiritual, alguns animais, principalmente, né, os mamíferos, tá, gente? É mais comum, né? Nos animais superiores que a gente fala, né? São os mamíferos, né? Que eles têm uma capacidade cognitiva maior do que a média dos animais, né? Então, assim, você não vai ver uma galinha vendo espírito, mas você vai ver um cachorro, você vai ver um cavalo, você vai ver um gato, né? Então, normalmente o gato dos animais, né? Ele é o que mais percebe, tá? Mas ele não, o gato tem mediunidade, o animal tem mediunidade? Não, porque mediunidade é a capacidade de se comunicar uma mensagem do espírito. O animal não faz isso, né? O animal não tem inteligência, né? Então, eles ficam, né? Eles percebem, por exemplo, às vezes eu estou aqui, às vezes eu sento aqui para psicografar alguma coisa aqui, é aqui que eu faço, né, esse tipo de coisa, né? Às vezes a gatinha tá aqui, né? Igual tá deitada ali, toda, né, dona da cama, né? Você vê ali, né? Manda em tudo, né? Aí ela tá deitada ali na minha cama ali, ó, né? Quem tá no Instagram não dá pra ver não, mas ela tá ali, ó. Toda, eu sou a senhora do lar, né? Quem tá no Instagram gosta de ver, né? E o que acontece? Às vezes o Lucas entra aqui no quarto, né? Ele até mexe com ela, ele põe a mão na cabeça dela, ele passa, ela olha, ela acompanha ele com o olho, o Liel também, né? Então ela enxerga. Ela entende que aquilo é um espírito? Não, ela entende que alguém tá, né? Alguma coisa tá passando aqui. Se for um espírito muito feio, muito agressivo, claro que ele vai assustar e vai, né? Vai ficar todo inchado, vai tentar fugir, vai ficar nervoso, porque, né? Como se fosse uma pessoa também encarnada, agressiva chegando. Imagina chegar um homem aqui dentro aqui, com um porrete na mão. O gato vai assustar, né? Tanto quanto se ele fosse um desencarnado, tá? Então os animais percebem os espíritos, tá? Existem um monte de outras situações dos animais aí, mas a gente tem que fazer um estudo só sobre a percepção anímica, mediúnica dos animais. Então, lá pra frente que nós vamos estudar isso, tá? A Márcia tá perguntando aqui, ó. Esses espíritos que influenciam o encarnado é porque eles não conseguiram se desligar do plano terrestre? Qual a finalidade dessas influências? Exatamente isso, né? Eles não conseguiram porque eles não querem, né? Quantos de nós querem se espiritualizar hoje? Pega aí, da massa humana, né? Você fala assim, ó, gente, vamos parar aqui para estudar evangelho. Quantos que querem? Quantos querem beber cachaça? Né? Quantos de nós querem se elevar espiritualmente? Quantos de nós querem apenas se divertir? Né? Então o espírito desencarnado ele continua querendo o que ele queria aqui no plano físico. Né? Alguns lugares no planeta Terra facilitam a mediunidade. Por exemplo, Minas Gerais tem muito médio e centro. Não é o lugar. Normalmente é porque os espíritos reencarnam em grupo, né? Então, às vezes, reencarna um grupão de espírito em determinada região, né? E esses espíritos têm condições, né? E têm afinidades, né? Que os países são grandes grupos de afinidade, né? Então, por exemplo, reencarna todo mundo em Israel. Vai ser todo mundo judeu, né? Vai ter todo mundo... Reencarna todo mundo na Grécia, vai ter uma determinada conformação psicológica. Reencarna todo mundo em Roma, ou no Egito, ou na Europa, ou na Itália, ou né? E são espíritos afins que se atraem, né? Então, muitas vezes o que acontece é isso, tá? O lugar em si não importa, não. Importa é quem está lá, tá bom? Mal-estar, irritação em certos locais pode ser influência espiritual? Pode, mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a irritação e o mal-estar nem sempre representam que você está num lugar onde a energia espiritual é ruim, tá? E sim onde a energia espiritual é diferente da nossa. Então, se eu sou uma pessoa desequilibrada e eu vou para um lugar muito equilibrado, eu posso passar mal lá, tá? Então, muitas vezes a gente interpreta as coisas só do nosso ponto de vista, né? Então, como para mim o Marcelo é sempre bonzinho, qualquer lugar que eu vou que eu sentir mal é porque a energia lá é ruim, nem sempre. Tá? Às vezes eu estou desequilibrado e estou andando num ambiente equilibrado e aquilo me incomoda. Lembra, gente? Tinha gente que odiava Jesus, né? Tinha gente que batia o olho de Jesus que ia matar Jesus. Jesus incomodava eles. Jesus era mal? Não, a pessoa, né, que estava no mau momento. Então a gente tem que medir isso muito, tá? O que a gente sente diante de uma energia nem sempre é sinal de que aquilo é bom ou mal, né? É um sinal, às vezes, que aquilo é contrário a gente, tá? Ao que eu acredito, né? Ao que eu sinto, ao que eu sou. Né? E não quer dizer que seja necessariamente uma energia ruim, né? Então é uma coisa que a gente tem que avaliar com um certo equilíbrio, né?
Pessoal, nós estamos falando de influência dos espíritos na nossa vida, tá bom? Quem quiser perguntar, fica à vontade aí, tá? A Beth, pode falar, Betinho. Pediu para falar? Eu vou fechar aqui, pode falar. Desistiu? Tá sem som. Eu não tô escutando nada. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Porque eu tava sem som também aqui, né, burrão? Né? Ah, O microfone ligado aqui, mas sem o som na televisão aqui do computador aqui, fica difícil. Pode falar. Aqui no Frei Luís teve um caso em que uma pessoa chegou na sessão de desobsessão e ela reclamando, eu sou obsediada. No fundo, aí foi feito um trabalho, quando veio o obsessor, ele, na verdade, ele chegou e disse, não, quem está me obsediando é ela. O espírito é ela que não me deixa partir e fica me obsediando, como eu não sou um espírito elevado, porque ele tinha consciência, mas, na verdade, ela não deixava ele se desprender, digamos, do plano terreno, ele não conseguia evoluir, e, então, como você falou, é uma via de duas mãos, daqui para lá e de lá para cá. Com certeza. Correto? Sim, quando a gente for falar do processo obsessivo, né, que é um dos temas do estudo de mediunidade, nós vamos falar dessa obsessão do encarnado pro desencarnado, né? Que é a famosa assim, mãe, você morreu porque você me deixou aqui, mãe. Mãe, volta pra mim, mãe, volta pra casa, mãe. Eu tô obsidiando minha mãe no mundo espiritual, apesar que minha mãe tá encarnada ainda, tá? Né? Mas eu tô, né? Então, quando eu tô lá pegado, né, eu tô obsidiando também. Né? Então, assim, é uma questão de educação nossa, que a gente tem que aprender, né, gente? Não é brigando também, né? Não é falar, você tá errado, né? É um processo de aprendizado, né? Mas a gente vai entrar nisso quando a gente for falar do processo obsessivo. É isso mesmo que você falou. Muitas vezes a obsessão... Não, a obsessão é sempre uma via de mão dupla, né? Então a vítima de hoje é o algoz de ontem. Né? Quando ela não é o algoz de hoje. Existem seres encarnados que escravizam entidades encarnadas à vontade dele. Você chega aqui, você chega num lugar, você vê um encarnado que tem 5, 6 espíritos atrás dele, que era servo dele de outra encarnação, que os espíritos estão lá, hipnotizados ali, né, debaixo do poder mental da pessoa, sem a pessoa nem saber conscientemente. Tá? Isso existe também. Né? Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que tem uma companheira, a Thaís, né? Eu acho que é Thaís, ou Thaísa, né? Porque os nomes que a gente coloca lá normalmente, né, junta. Ela perguntando assim, queria saber que quando eu reencarnar, se eu vou ter alinhamentos iguais ou parecidos com o que eu tenho hoje, tipo ser espírita. Isso é relativo, né? Porque quando a tendência é que a gente busque afinidade. Então, por exemplo, eu sou espírita hoje, dificilmente eu não vou reencarnar em outra religião, só se tiver uma religião, né? Mas pode acontecer por uma necessidade evolutiva minha que eu reencarno lá no Oriente Médio. E aí eu vou ser muçulmano, né? Porque é a única alternativa religiosa que tem lá. Mas eu vou ser um muçulmano com alguns conceitos e com alguns, né, insights diferentes, né? Então, normalmente, a gente vai para aquilo que é a nossa afinidade. Mas tem um fator também que é o fator da necessidade, né? Na verdade, tem dois fatores, né? Necessidade e tem a missão, né? Então, às vezes, um espírito muito iluminado, né? Ele não precisa nem reencarnar, ele reencarna porque alguém, né, reencarnou lá da família dele, né? Por exemplo, tem um espírito de luz lá e tem lá uns 10 parentes dele encarnados, vou reencarnar lá para ajudar eles. Ele não precisa, ele não tem afinidade, né? Ele não tem necessidade, mas ele vai por missão. Então, né, se não for missão e se não for necessidade, vai por aquilo que nós estamos mais, vamos dizer assim, vinculados. A questão é igual a questão da sexualidade. Por exemplo, eu estou encarnado como homem. Né? Por que eu estou encarnado como homem hoje? Né? Porque a maior parte da minha história espiritual é masculina. Né? Se eu for olhar meu passado espiritual, a maioria das vezes eu reencarnei como homem. Isso quer dizer que eu nunca vou reencarnar como mulher? Não. Isso quer dizer que predominantemente tive mais vidas como homem. Tá? Mas eu posso encarnar como mulher, sim. Tem necessidades que eu vou ter que trabalhar no campo, né, da minha existência, de um ser eterno que eu sou, que só no corpo feminino, ou só na experiência feminina que eu vou ter. Né? Então eu posso estar lá fazendo estágio no campo feminino, mas eu sou um espírito eminentemente masculino, ou vice-versa. Até que chega um ponto, né, de evolução que você tem equilíbrio masculino e feminino. Então você não preocupa mais com isso. Você pode encarnar qualquer um que vai ser beleza, vai ser tranquilo. Né? Então vamos lá, né, gente? Nós estamos falando da influência. A influência depende da sintonia e da prova também, ou não?
Olha, a influência de prova, né, normalmente ela também existe, né? A prova é um fator, né? Mas o que vai determinar mesmo são as nossas escolhas. Então até a prova que eu entro é função da minha escolha. Ou seja, quando eu tomo uma decisão de sair daqui e matar alguém, eu estou criando uma consequência espiritual para as minhas vidas futuras, né? Então é uma escolha minha. Aí eu posso resolver essa escolha através da dor, né? Ou ao ponto máximo de eu chegar a morrer para poder entender o que é matar os outros, ou eu posso resolver essa questão na questão do amor, trabalhando meu sentimento, né? Então são duas situações que a gente vai escolher. Até para o que a gente passa hoje é escolha. Mas até o jeito de pagar a escolha, vamos dizer assim, né, de ter o ressarcimento da escolha, né, também é uma escolha. Né? Então, assim, nós temos muita margem de manobra, se a gente for analisar bem. Né? Nós temos muito movimento aí que a gente pode fazer, né, espiritualmente. Lembrando, gente, nós estamos estudando influência dos espíritos na nossa vida. Né? E os espíritos superiores influenciam? Pode falar, Carla. Pode falar. Uai. Será que eu tirei a Carla? Carla, pode falar, amiga. Você está com o som desligado. Pode falar. Ou então tá muito baixinho o seu microfone também, que eu não estou conseguindo te escutar. Você fechou o áudio agora. Conseguir abrir aí, pode falar, tá? Enquanto você está tentando aí, eu vou continuando. Mas você pode interromper e falar, tá bom? Ou então escreve também se não conseguir falar. Não tem problema também não, que eu leio aqui. Tá? Eu acho que abriu o microfone agora, pode falar. Ixi. Nós não estamos escutando você, amiga. Mas enquanto a Carla consegue aqui, ou ela escreve ou ela consegue falar, a gente vai continuando, tá, Carla? Mas assim, um bom espírito, como é que os espíritos de luz influenciam a nossa vida? Né? Ah, tá. Você tá com problema no áudio para escutar ou você tá para poder falar? Você tá me escutando? Tá conseguindo escutar, cara? Como é que os espíritos superiores influenciam na nossa vida? Eles influenciam de maneira sutil, né? Mas muitas vezes a maneira sutil dos espíritos de luz, né, é muito mais profunda, né? Porque como os espíritos de luz eles têm um objetivo pra gente, o objetivo deles é a nossa felicidade, vamos lembrar sempre disso, né? Qual que é o objetivo do meu guia espiritual? O objetivo do meu guia espiritual para o Marcelo é que o Marcelo seja uma pessoa feliz, que o Marcelo cresça, que o Marcelo melhore, né? Então todas as escolhas que ele vai tomar não vai ser focada naquilo que eu quero hoje, e sim naquilo que eu preciso, né? O pensamento é tudo. O desejo que alguém desencarne da nossa parte em certo momento, o mesmo desencarne, eu posso ter influenciado esse desencarne, ele pode me obsidiar? Pode. Né? Pode. Né? Eu já contei essa história. Imagina a pessoa tá, por exemplo, a mente tem poder, né? Mas pro meu desejo de desencarnar alguém funcionar, aquela pessoa tem que estar na mesma sintonia que eu, né? Porque senão o pessoal desejava que Jesus desencarnasse. Jesus não desencarnou, só quando ele quis, né? Então, assim, essa questão toda de sintonia, né, vai dizer muito sobre isso, né? Você falou das escolhas. No caso de um policial que tira a vida de alguém, como é vista a situação pela espiritualidade? Ó, aí tem os fatores atenuantes e agravantes, né? Se ele tirou a vida da pessoa porque ele quis lá, não vou matar aqui porque esse cara aí eu quero matar. Uma coisa. Se ele estava lá se defendendo e ele tentou de todo jeito e não deu conta e acertou o tiro no cara lá e matou, é outra coisa, né? Existem fatores agravantes e existem fatores atenuantes, né? E o que importa mesmo é aquilo que está no nível de consciência daquela pessoa. Tá? Então, assim, o que conta sempre é a nossa intenção. E a intenção é algo que eu, enquanto indivíduo, né, eu não posso avaliar o do outro, posso avaliar a minha. Né? Então, assim, uma pessoa matou a outra, né? Você sabe qual que é a história? Não sabemos. Então, isso aí vai ser visto. Pode ter certeza que é da melhor forma possível. A espiritualidade sempre. Primeiro que a espiritualidade não julga, né? Ela analisa para poder ajudar a própria pessoa. Ela não vai falar assim, você é culpado, você. Né? Ela vai analisar e ajudar a pessoa a entender, né? Mas tudo que eu faço com vontade deliberada, claro que tem um peso maior do que eu faço com um acidente. Por exemplo, eu peguei um revólver aqui, né? O revólver caiu da minha mão aqui e mata uma pessoa que eu amo, né? É uma responsabilidade minha que eu tenho uma arma em casa,
É uma responsabilidade. Tá, mas eu queria matar? Não. Então é um atenuante. Tá? Mas assim, é tudo de acordo com essa sintonia. Tá? É tudo de acordo com isso. É sempre o bem. Tá? A avaliação, né, é sempre o bem. Tá? Porque o amor é que importa. Né? Então, pessoal, né, a gente está falando aqui dessa questão de influência dos espíritos. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa sobre, né, alguma coisa que ficou da última semana? Ó, tem uma pessoa aqui, ó. Eu trabalho com uma professora e tinha uma grande amizade com uma outra. Tanto que quando ela se casou, a outra foi madrinha. Se passou alguns anos e esse ano essa professora não conseguiu. Ela morreu? Gostaria de saber se os espíritos podem prejudicar amizades. Só se for uma amizade muito superficial. Né? Porque o espírito ele influencia a gente dentro daquilo que nós somos. Então, por exemplo, um espírito não faz eu ser egoísta. Mas se eu for uma pessoa com tendência egoísta, ele pode aumentar o meu egoísmo. Né? Um espírito não faz de mim invejoso, mas ele pode excitar a minha inveja. Né? Um espírito não faz de mim um mulherengo. Né? Por exemplo, eu arrumei, né, eu estou traindo minha mulher. Né? Então, se for o espírito que me fez trair, não, ele pode me estimular. Né? Mas quem tem a essência que tem que ser trabalhada e corrigida sou eu. Né? Então, porque muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não responsabilizar os espíritos por aquilo que é a nossa escolha. Os espíritos só nos influenciam naquilo para a gente facilitar aí o entendimento. Os espíritos só influenciam na gente naquilo que a gente gosta. Seja positivo ou negativo. Então, se eu gosto de matar, eu vou atrair um monte de espírito assassino que vão me dar 1 milhão de ideias de como matar da melhor forma possível. Se eu gosto de roubar, eu vou atrair espíritos que vão me incentivar no roubo. Se eu gosto de fazer caridade, eu vou atrair espíritos que vão me... Então os espíritos nos influenciam, na maioria das vezes, dentro dos nossos pontos positivos ou negativos. É impossível um espírito chegar aqui e eu, que não tenho uma história com alcoolismo, ele me transformar num alcoólatra. É impossível. Pode trazer o espírito, mas pode botar 1 milhão de obsessor de cachaça aqui junto comigo aqui, que a gente não tem sintonia, eles não vão ter nenhum tipo de influência sobre mim. Mas traz um obsessor ou um espírito que tem um desequilíbrio semelhante ao meu. Aí o negócio é igual imã. Né? Então, é por isso que Jesus fala da questão da vigilância. Né? Obsessões encomendadas, né? Isso aí também é uma questão que depende muito também. Né? É a mesma coisa. Um espírito não pode me influenciar se eu não tenho sintonia com aquilo. Né? Por exemplo, você fala assim, ó, é o famoso lá, vou contar a história aqui inventada, né? O Marcelo, ele vai lá, né? O Marcelo é cheio dos rolos afetivos, aí ele apaixona pela Maguinha, né? E aí o Marcelo vai lá no terreiro, vai lá na dona que faz trabalho e fala assim, faz a Maguinha apaixonar por mim, né? E aí vem um espírito sensual e desequilibrado igual o Marcelo e igual a Maguinha e influencia a Maguinha para ficar com o Marcelo. Vocês estão vendo que tem uma história em comum? Né? Mas o Marcelo, vamos ver só diferente, né? O Marcelo é apaixonado, né, pela Madre Teresa de Calcutá. Tá? A Madre Teresa de Calcutá com 18 anos de idade. Né? A Madre Teresa de Calcutá, né, lá no final da vida. A Madre Teresa, um dia que ela entrou no convento, imagina. Né? Então aquela era bonitona. Né? Então o Marcelo apaixona com ela. Aí o Marcelo faz um trabalho de magia para a Madre Teresa apaixonar por ele. Vai funcionar? Não, porque a Madre Teresa não está no nível da onda mental do Marcelo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa digna e equilibrada não vai ser vítima de um ataque, né? De uma pessoa desequilibrada. Né? Mas nós somos equilibrados o tempo todo? Aí entra a palavrinha do Cristo, vigiar. Vigiar os nossos pontos fracos. Pode falar. Boa noite. Eu ia falar exatamente isso. Porque assim, a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, vigie, mas a gente ainda, em grande parte do dia, a gente tem as oscilações. Inclusive de humor, né? Às vezes você está trabalhando, seu chefe vem e te despeja um monte de coisa. É difícil o seu humor ficar legal depois de um chefe. E aí você dá aquela caída de vibração. Óbvio que momentaneamente você pode se conectar com alguém que esteja passando perto de você na mesma vibração. Mas se você... isso não vai ter uma sequência muito grande, porque, óbvio, você desconecta daquilo. Por outro lado, a gente também tem aqueles insights, né? Que às vezes você deita pensando num problema e você acorda com a solução.
Isso aí também, a gente pode dizer que isso também Com certeza. É uma influência espiritual, né? Porque se a gente vai, à noite a gente sai do corpo e vai conversar com o pessoal ali para dar uma ajuda. Seria isso também? A gente pode dizer que isso também é uma influência espiritual? Sim, com certeza. Quando a gente acorda com a solução de alguma coisa? Com certeza, né? Porque o que a gente tá falando? Primeiro, falando da questão da obsessão. Existe um negócio chamado obsessão leve. O que é obsessão leve? É a obsessão de momento. Né? É aquele processo que eu desequilibro ali 5 minutos, né? E eu sintonizo com o Espírito que me faz falar bobagem. Lembra de Jesus com Pedro? Jesus lá com Pedro lá... E aí o Pedro fala assim, Jesus pergunta, quem eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? O Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho de Deus. E Jesus elogia. Ele fala, Pedro, beleza, hein? Não foi a carne e o sangue que te falou, meu pai que tá... Aí o Pedro incha todo, né? Aí passa um minuto e Jesus fala assim, nossa, Pedro, eu tenho que ir lá para Jerusalém, eu preciso ir lá para morrer. Aí o Pedro fala assim, vai para lá não, senhor, Jesus vira para ele, faça de mim, Satã. Na mesma hora, no mesmo momento. O que aconteceu ali? Né? Em primeiro momento, Pedro sintonizou com as esferas iluminadas. No segundo momento, Pedro sintonizou com o quê? Com o medo que ele, Pedro, tinha de Jesus morrer. O Pedro queria que Jesus morresse. E quando ele fez isso, ele deu voz aos espíritos das trevas, porque os espíritos das trevas que estavam ali em volta, né? Eles estavam usando o sentimento do Pedro para Jesus para poder tentar tirar Jesus do objetivo dele. Entendeu? Olha só como... Né? Então o Pedro ele resvalou no minuto. É a mesma coisa do Pedro quando ele nega Jesus. Né? Ele baixa a vibração dele, por quê? Porque ele está com medo. Né? É a mesma coisa do Judas quando ele entrega Jesus, ou do Judas quando ele suicida. Só que o Judas baixou a vibração dele no momento ali, né? E ele fez uma coisa definitiva, ele foi lá e se matou. Né? Então, assim, foi uma coisa que, né, ele teve uma consequência muito, muito pior, né? Porque foi uma coisa que praticamente, né, foi uma situação ali definidora da existência do Judas naquele momento. Né? Então, assim, é isso. E essa influência positiva, né? É o que a gente chama da inspiração, né? A inspiração é o quê? É quando a gente busca nas esferas superiores o conhecimento e a informação para aquilo de útil, de bom que a gente quer fazer. Né? E muitas vezes a gente sai do corpo durante o sono, conversa com os espíritos de luz que nos amam, eles nos dão conselhos positivos, a gente acorda com a solução de muitos problemas. Né? O problema, na verdade, nem é tanto a gente ter esse contato, é a gente seguir. Por quê? Porque muitas vezes a solução que os espíritos de luz dão pra gente envolve a gente abandonar a nossa raiva, largar o orgulho, deixar de ser egoísta, né? Pedir desculpa, reconhecer o nosso erro. Então essas soluções são soluções que muitas vezes a gente não quer. Né? Não é que os espíritos de luz não dão a solução pra gente. É porque às vezes não é a solução que a gente quer. Porque a solução que a gente às vezes deseja é uma solução que envolva a nossa vitória sobre alguém. Né? Eu quero uma solução que eu ganhe do cara. Eu não quero uma solução que eu vou lá e peço desculpa e falo que eu estou errado. Né? E aí às vezes o mentor vai te falar, não, o melhor processo da situação é ir lá pedir desculpa, quem tá certo é o outro, você tá errado, você que pisou na bola, né? E a gente às vezes tem dificuldade de absorver esse tipo de situação. Conseguiu, Carla? Não? Então vou deixar a Ariela falar enquanto isso, né? Enquanto a gente vê aqui também. Ei, Marcelo, boa noite. Boa noite. Eu queria saber, Marcelo, assim, essa influência em termos de saúde. Eu vou te contar um caso, assim, que aconteceu próximo, né? A minha mãe, muitos anos atrás, ela teve um problema gravíssimo de coluna, que médico nenhum descobriu o que ela tinha. Ela quase ficou sem andar. E aí ela tratou na fraternidade aqui em Bezerra de Menezes, e aí ela ficou curada depois de muito tempo de tratamento lá. E falaram com ela na época que assim, veio uma carga muito pesada para ela, sabe? Ela sentiu, inclusive, antes dela adoecer, ela sentiu um espírito se aproximar dela, pingar algumas coisas nas costas, ela conta isso. E depois disso ela teve essa doença grave e só conseguiu tratar espiritualmente. Eu queria entender, assim, se essa influência ela realmente existe, sabe? Se existem espíritos, assim, negativos, né? Que conseguem influenciar a pessoa nessa questão de saúde. Entendi. Não. Existe sim, né? Porque existe uma influência espiritual para causar doença. Mas é aquela situação. Quem que vai causar doença em mim? É algum espírito com o qual eu tenho alguma coisa não resolvida. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um problema espiritual com um determinado espírito uma encarnação passada, né? E ele me acha, né? E dentro dessa sintonia de disputa ou de briga que eu tive com ele de outra vida, ele consegue me acessar. E a presença dele, né,
me traz, vamos dizer assim, né, pensamentos, ideias, situações que me jogam às vezes em processos de doença física mesmo. Né? Aí que tem a questão do tratamento espiritual. Como é que é o tratamento espiritual? É só ir lá e tirar a doença física? Não, é um processo, né, no qual o espírito que está desequilibrado, né, tanto o encarnado quanto o desencarnado, os dois vão ser tratados. E aí quando os dois são tratados, né, reharmoniza a situação entre eles, se afasta das energias negativas e aí o processo de cura acontece. Né? Claro que dependendo do caso, né, igual a gente está falando aqui, né, o Pedro negou Jesus e voltou para trás, né, e voltou atrás ali meia hora e já estava, o Judas ele foi lá e suicidou, aí já, né, não tinha jeito do Judas voltar atrás mais, dentro do processo ali, né, então assim, é possível sim que o espírito ele cause uma doença em alguém pelo contato constante dele com aquela pessoa, tá, mas para esse contato acontecer, eu tenho que ter sintonia com o espírito chegar aqui hoje e falar assim, eu vou matar o Marcelo aqui, ó. Marcelo não me deve nada, eu não tenho nada com ele, mas eu vou matar ele porque eu quero, isso não existe. Tá? Então, se a gente está no envolvimento espiritual com um espírito desequilibrado, é porque a nossa história está misturada com a dele. Eu andei pisando na bola com ele no passado aí. Né? Então nós temos que resolver junto. Por isso que é a questão de fazer prece, da gente mudar as, né? Porque muitas vezes para o espírito melhorar, ele tem que ver a nossa mudança. Né? Eu vou deixar você falar, Mona Lisa, só responder 2 perguntas aqui do pessoal. Né? A primeira, né, é a companheira falando, né, que se um espírito pode fazer com que as pessoas percam a amizade. Né? Então a gente tem que ver o seguinte, se a amizade for superficial, mais frágil ela vai ser. Né? Porque existem muitas amizades que a gente tem às vezes com as pessoas que são amizades de interesse ou de coleguismo, né? Eu estou lá trabalhando com meu colega lá há 20 anos, então eu desenvolvo amizade com ele, né? Mas no dia que eu saio do meu serviço, eu e ele não temos grau de afinidade nenhum, ele não acredita nas coisas que eu acredito, não gosta das coisas que eu gosto, a tendência é que a gente se afaste, né? Então assim, e tem também o seguinte, às vezes, né, a nossa conduta é que facilita, né, igual a mesma coisa da doença, a influência espiritual. Não adianta eu querer que o espírito obsessor se afaste de mim, se eu sou um alcoólatra, se eu continuar bebendo. Porque aquele espírito afasta vem outro. Não adianta o espírito desequilibrado se afastar de mim e eu sou um cara desequilibrado no campo do sexo, se eu não buscar tratamento para mim, né, e equilibrar a minha sexualidade. Né? Não adianta o espírito ladrão, né, do corrupto se afastar de mim se eu não posso ver dinheiro, se eu continuo, né, com a mão leve, entendeu? Então só entra o espírito na porta que está aberta, tá? Então aqui, ó, outra pessoa perguntando aqui, eu vou deixar você falar, viu, Mona Lisa? Há tempos que eu não sonhava, e desde que eu fui no centro para o atendimento fraterno, tenho tido vários sonhos por noite com pessoas desconhecidas, acordo muito cansado, tem algo a ver? Pode ser que sim, muitas vezes quando a gente tem um contato espiritual mais denso, né? Às vezes você vai na casa espírita que te impacta, né? É como se abrisse uma porta de percepção pra gente, né? O que é o ideal é que a gente não canse, né? Então, assim, o que eu recomendaria, né? É que essas situações pelas quais você está passando, né? Podem ser um chamamento da espiritualidade. Às vezes a espiritualidade cutuca a gente para trabalhar no bem, né? Dessa forma. Às vezes é um problema que leva a gente na casa espírita, é uma doença, é uma situação, e quando você chega lá no trabalho, lá o negócio resolve rápido, né? Às vezes até pra você, porque tipo assim, ó, vamos trabalhar aqui, ó, eu coloquei você aqui dentro, né? Então o que a maioria de nós faz é assim, quando resolve o problema, nós cascamos fora e voltamos pra vida do jeito que era antes. Então a tendência é que o problema retorne, né? Então todas as vezes que uma cura não é acompanhada de uma transformação, a doença retorna. Né? Então, assim, a influência espiritual, ela existe pelos nossos pensamentos. Né? Então, a pessoa para fazer um trabalho com o Marcelo, botar uns espíritos trevosos aqui dentro de casa, pode. Né? Tem uns livros do André Luiz que tem essa história. Né? Tem um rapaz lá que ele é avarento, né? Ele tem uma dificuldade com dinheiro muito grande, né? Ele queria tomar as terras dos vizinhos tudo, né? E tinha 2 espíritos obsessores que estavam lá perseguindo ele. O que os obsessores fizeram? Eles foram lá na região do umbral, pegaram lá um monte de avarento desencarnado, mais ou menos com a mesmo perfil do rapaz, rico, dono de terra, essas coisas, desencarnado lá, que estava lá enlouquecido, levaram os espíritos para casa do rapaz. Na hora que os espíritos chegaram na casa do rapaz, a mente do rapaz, né, que gosta e pensa nas mesmas coisas daqueles espíritos, ele fez igual um imã, puxou todo mundo. Né? E aí os espíritos avarentos, né, chega a espiritualidade para poder ajudar, o André Luiz chega lá na casa, né, eles entram assim, o André faz, mas que tanto de gente é essa aqui andando aqui dentro, né? Aí o espírito fala assim, são os ozenários desencarnados. Os ozenários é o pessoal que mexe com dinheiro, né?
que estão aqui atraídos pela mente do nosso irmão, né? Eles foram trazidos aqui pelos companheiros que tentavam atacá-lo, né? E como a mente dos dois sintonizava, ficou aquele tanto de espírito. Eles foram só colocando o obsessor lá dentro. E a mente do rapaz alimentava aquilo tudo. Por quê? Porque os pensamentos daqueles espíritos, que é dinheiro, poder, acumular, ter cada vez mais, eram pensamentos que eram agradáveis para o rapaz. Então, quando ele sentia aquilo, ele, oh, que beleza, então ele jogava mais energia. Aí os espíritos pegavam aquela energia e jogavam mais para ele. Então, eles ficavam no processo obsessivo. Tá? Então, o processo obsessivo, ele é um processo de sintonia, assim como o processo dos espíritos de luz. Né? Por exemplo, imagina que o Marcelo quer entrar em caridade, querendo melhorar, né? E aí o Marcelo começa pensando bem, fazer, né? Querer sair dos problemas dele, de se melhorar enquanto pessoa. O que a espiritualidade faz? Você pega um espírito lá e fala assim, ô Lucas, fica uma semana na casa do Marcelo lá, né? Vai lá, fica lá, né? Incentiva ele a ler uns livros, ele fazer caridade, ele tá numa onda tão boa, aproveita que você tá lá, né? E fica lá por perto dele, né? É um processo de influência espiritual também, né? Só que é uma influência que não vai ser constrangedor igual as influências dos espíritos trevosos, né? E nem vai me obrigar a fazer nada, né? O espírito inferior, ele quer obrigar a gente a fazer o que ele quer, né? Se uma pessoa alcoólatra atrai determinado espírito negativo, como a espiritualidade do bem pode ajudar? Primeiro, né? Os espíritos de luz têm recurso para ajudar, né? Mas é claro que o fator determinante é a vontade de quem está sendo ajudado, né? Então, por exemplo, o espírito de luz pode chegar aqui e botar para fora os meus obsessores, tudo? Pode, o Lucas chegou aqui, chegou o Lucas aqui. Entrou o Lucas aqui no quarto, e o Marcelo estava todo envolvido de obsessor. O Lucas, ele pode aparecer para os obsessores, acender lá uma luz, lá fazer uma prece aqui, os espíritos vai tudo embora, vai. Né? Mas não, que o Lucas foi embora e os espíritos voltam. Por quê? Porque quem dá sustentação para o presidente dos espíritos aqui? Sou eu. Né? Então é um processo. A espiritualidade ajuda, né? Então o Lucas afastou meus obsessores. Né? Aí eu dou até aquele alívio. Né? Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que passar por um processo de ajuda, de transformação, né? De vigilância, para evitar que aqueles espíritos ou outros semelhantes retornem até mim. Por isso que é tão difícil, às vezes, vencer um vício. Porque a espiritualidade ajuda, né? Aí eu me ressinto daquilo, eu sinto falta da energia dos espíritos, inconscientemente, e eu começo a buscar eles de novo. Né? Aí no dia que o Lucas volta outra vez, já estou eu que cheio de espírito de novo. Né? Por quê? Porque eu não consegui manter a minha vibração e equilíbrio. Tá? Então, assim, a espiritualidade ela pode tirar qualquer obsessão de qualquer pessoa, gente. Isso aí, né? Mas a questão é o seguinte, eles não vão violentar a gente. Né? Então eu tô doido aqui pra ter meu amigo cachaceiro aqui, toda hora eles tiram, eu não, meu, quero que o Zé fique comigo aqui, ó. Aí vem o Lucas e tira o espírito. Mas eu quero ele, eu preciso dele, quando ele tá aqui eu fico feliz, né? E ser inconsciente, né, gente? A espiritualidade deixa, né? É a nossa escolha, né? No dia do atendimento eu abri o Evangelho na página de piedade. A amiga leu e eu fiquei feliz e aliviado, porque a leitura só fortaleceu e validou o caminho que eu tenho trilhado. Exatamente, é vigiar e orar, duas coisas. Tá? Deixa eu abrir a porta aqui, porque senão o gato vai ter um trem aqui. Alguém quer falar, gente? Conseguiu não, Carla? Nossa Senhora. Entra, meu filho. Vai entrar não? Vai. É o gato número 2. O gato número 2 e o gato número 1. Né? Então vamos lá, né, gente? A gente está falando da influência dos espíritos na nossa vida. Né? Pode falar, Mona Lisa. Pode falar. Seu microfone está fechado. Agora sim, tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Eu e meu marido, nós estamos separados há 12 anos. E durante 10 anos, eu vivia bebendo, fumando e ouvindo som e pensando, de vivo para vivo, como é que isso se dá? Depois que eu trabalhei o perdão, perdoei ele, me perdoei, eu parei de beber, parei de fumar, e hoje sou uma nova pessoa. Isso é uma obsessão de vivo para vivo? Pode ser. Pode ser. Porque, por exemplo, os espíritos... O que é a influência dos espíritos? Né? Olha só a palavra. Influência dos espíritos na nossa vida. Não está falando influência dos desencarnados. Né? Porque nós também somos espíritos. Né? Ou seja, nós também influenciamos os outros.
né? Nós também atraímos espíritos, né? Bons e espíritos maus, né? Quando tem uma história muito legal, quando o Chico Xavier ele foi psicografar o livro Paulo Estevam, né? Conta que no dia que ele começou lá, né, que a espiritualidade autorizou ele a psicografar o Paulo Estevam, né? O que aconteceu? O Emmanuel começou a trabalhar a questão do livro, aquela coisa toda com ele, né, para ele psicografar a história. Diz que começou a aparecer espírito de tudo quanto é lugar que viveu naquela época e conheceu o Paulo, né, e queria dar um testemunho pro Chico, queria lá falar, não, eu quero contar minha história, eu conheci ele lá e ele foi legal demais comigo, né, e eu quero falar aqui. E o Emmanuel teve que meio que fazer uma filtragem, falar, não, gente, não dá para todo mundo falar, senão vai ser 50 livros aqui, nós vamos fazer aqui uma obra fechada, né. Então, assim, olha só, foi um processo que a mente do Chico e do Emmanuel atraiu esses espíritos, né. Então, muitas vezes, a nossa mente funciona, né, de uma maneira muito interessante. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo para vocês. Ano passado, né, não sei se vocês viram, né, quem gosta dessas coisas antigas, eu vi, teve um evento lá no Egito, que foi o seguinte, eles construíram um museu novo lá na cidade do Cairo, né, e aí o que eles fizeram? Eles pegaram a múmia de um monte de faraó, eu acho que era mais de 50 faraó que teve lá, né, que tava lá, né, mas faraó deve ter tido mais de 1000, né, mas eles pegaram uns 50 faraó mais famosos que estavam nesse museu, e foi levar as múmias para o outro museu. E aí o que aconteceu? Eles fizeram toda uma cerimônia, igual se fosse no Egito Antigo, assim, colocaram uns carros assim, com o nome do faraó, né, Ramsés, Tutmés, né, Amenófis IV, né, e os carros saíram na rua, assim, né, quase 5.000 anos de história do Egito, assim, né. E aí o que aconteceu no mundo espiritual, né? Diz que atraiu um monte de entidade, né, inclusive alguns faraós desencarnados, né, ficaram atraídos com aquele negócio, né? E foram lá para o Egito, né? Assistiu o negócio, diz que a vibração, né? Porque a maioria desses espíritos hoje está muito equilibrado, né? A transferência das múmias, né? Então, assim, aquilo ali atraiu um monte de entidade desencarnada. Por quê? Porque tá mexendo ali numa coisa que é muito cara para eles, né? Então, olha só, eu não sabia o que estava acontecendo, eu liguei na televisão, eu fiquei umas 3 horas assistindo, falei, nossa, doido, né? Por quê? Porque eu gosto do Egito, né? Então eu fiquei olhando aquele negócio doeu lá na minha alma. Eu falei, nossa, que legal. É uma atração, né? E isso acontece muitas vezes também, por exemplo, às vezes você vê um filme que te toca muito, às vezes você lê um livro, né? Isso tudo tem vibração e tem energia. Por exemplo, eu pego um livro, por exemplo, igual eu peguei lá o Paulo Estevam para ler. Quando eu peguei o Paulo Estevam para ler, eu chorei. Ai, meu Deus do céu, aqui, ó. Né? Chorei. Por quê? Porque me causou uma emoção muito grande. Tem um amigo nosso aqui, né, que ele chora no livro Ave Cristo. Ele fala que quando ele pega o Ave Cristo para ele ler, ele olha lá a história do quinto vale, ele chora. Por quê? Porque alguma coisa afiniza com a história espiritual dele. Né? Isso movimenta, isso é um processo de influência. Aí o que acontece? Quando você entra nessa determinada onda mental, você atrai alguns espíritos. Né? Às vezes espíritos que estão vinculados a você há séculos e que você não lembra deles. Né? Então, assim, nós estamos o tempo todo emitindo e atraindo, né, ondas mentais o tempo todo. Então, às vezes, um livro que você lê, né? Então, quando eu tô falando, nossa, coisa positiva, mas o pessoal lê lá a história de Jesus, lá no Evangelho, a pessoa chora, né? Mas também, por exemplo, eu pego um livro, imagina o seguinte, né? Eu pego um livro e começo a ler lá as orgias da Roma Antiga, e vou ler aquele negócio lá todo cheio de, né? Aí eu começo a ler aquilo começa a me interessar. Eu vou começar a atrair os espíritos da região espiritual meio complicada. Né? Às vezes lá na Roma Antiga eu era um daqueles, né, cortesão desequilibrado lá, que lá teve uma relação lá, ou teve uma ligação com um espírito que está lá no umbral inferior. Aí quando eu leio aquilo, nossa, minha mente ativa para aquela situação, o vínculo se faz de novo. Entendeu? Então tem muito processo obsessivo que começa, né, por uma mudança de pensamento da pessoa. Às vezes a pessoa vê um filme. Por isso que Jesus fala da questão da vigilância. É fugir de tudo? Não. É vigiar. Tem coisa que impacta a gente mais. Né? Tem coisa que fala da nossa história espiritual, né, e que nos fragiliza. Né? Então um espírito obsessor ele pode perceber quais são os meus pontos de fragilidade. Alguns o ponto de fragilidade deu dinheiro, outro poder, outro é um vício, outro é uma doença. Né? Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de alguma coisa. Por exemplo, o meu maior medo é perder alguém que eu amo desaparecido. Entendeu? Porque eu tenho a história espiritual disso.
Né? Então, assim, quando eu vejo aquelas imagens de menino na caixa de leite, ou com a pessoa perdida na rua lá, desapareceu fulano, nossa, aquilo corta a minha alma, né? Porque eu tenho uma experiência espiritual. Então, se o espírito quiser me atacar, né, vai ser nisso, né? Então a gente vai percebendo as nossas sintonias e as nossas afinidades. E a partir dessas sintonias, dessas afinidades, aí imagine o seguinte, olha só como é que é a questão obsessiva, né? Eu tenho medo do meu filho sumir na rua. Ah, sumiu, nunca mais achei, eu tenho medo, né? Aí imagina que eu começo só a pensar nisso. Eu não vigio, eu começo a pensar, nossa, meu filho sumiu. Eu tô lá no meu trabalho, eu ligo lá pedindo dinheiro, cadê os meninos? Ah, meu filho sumiu. Aí eu começo só a pensar nisso, que meu filho vai sumir. Eu começo a atrair espíritos encarnados que passaram pelo processo de perder alguém ou de sumir alguém, né? E que não sabem lidar com isso. Eles estão lá, né, desesperados, até suicidar porque o filho sumiu. Eu começo a atrair esses espíritos. Aí começa a criar um processo obsessivo em cima de uma questão que às vezes é boba, né? Às vezes, então, por exemplo, ciúme, né? Então eu começo a ter ciúme de coisa boba. Ciúme dos meus filhos, ciúme da minha mulher, ciúme do cachorro, ciúme do meu gato tá me lambendo menos, tá lambendo mais a Edneia do que eu. Ah, tô com ciúme do gato, né? Eu começo a atrair espíritos ciumentos. E aí eu começo a... Aí o que acontece? A mente de desequilíbrio deles, eu começo a lá, ó, viu, o gato lambeu ela mesma, ele não gosta de mim. Olha lá, eu fui botar água pro gato lá, antes ela chegava pra beber água, agora ela não bebe minha água, bebe só água da minha mulher. Ah, gato safado, vou tocar uma pedra na cabeça desse gato. Quem que esse gato pensa que é? É um processo. Isso é um processo obsessivo de influência de espírito. Como também pode ter um processo positivo, né? Olha lá. Bem interessante isso, Marcelo. Sou descendente de alemão. Meu nome do meio é o Indar. Ah, eu não sei pronunciar seu nome não, Betinha. E eu não gosto de nada ligado à Alemanha, nem assino meu nome do meio. Eu até gosto da Alemanha ainda. Eu gosto da Alemanha. Acho que é uma experiência muito boa na Alemanha, no passado espiritual. Foi uma das encarnações que eu menos dei certo. Né? Mas assim, porque isso aí te mexe com alguma coisa, né? Se você não dá bem com essa situação, porque tem alguma coisa mal resolvida na sua intimidade. Vai resolver hoje ou daqui milênios, né? Mas não pode sofrer, né? E se isso é um ponto de tropeço, a gente tem que tomar cuidado. Isso tudo se manifesta através da influência dos espíritos na nossa vida. O que atrai, o que afasta os espíritos são os nossos pensamentos, os nossos gostos, a nossa afinidade. Lembra, gente, afinidade e sintonia. Sintonia é o nosso constante. É o que nós somos o tempo todo. Na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, nós somos espíritos bem intencionados, vou colocar aqui assim, né? Então, a nossa sintonia, naturalmente, é de um espírito bem intencionado. Então, o Lucas vem aqui, ele vai me encontrar, imagina, eu sou um espírito bem intencionado. O Lucas vai vir aqui em casa, de cada 15 vezes que ele vier aqui, 10 vezes o Marcelo vai estar na posição receptiva, para fazer psicografia, né? Para conversar, para poder pensar em coisa boa, né? 5 vezes o Marcelo vai estar virado no giraia. Um dia ele vai estar chegando atrasado, outro dia ele está com pressa, outro dia ele está preocupado lá com a casa espírita, outro dia ele está lá querendo jogar videogame, chegou o jogo novo lá que o Marcelo quer jogar, e o lugar, Lucas, hoje vai psicografia não. Entendeu? Saiu um jogo novo lá do PlayStation lá, você vai me desculpar, claro que não vai falar isso, né, gente? Mas a nossa mente fecha, né? O Marcelo está com raiva, está triste, né? Então, assim, isso é a minha afinidade de momento, né? Mas a minha sintonia geral é com o Lucas. Vocês estão entendendo? Então nós somos, né? Eu estou falando da gente aqui, né? Nós somos, em maior tempo, a nossa sintonia. Que bom, né? A nossa afinidade, por exemplo, às vezes eu estou aqui, a minha sintonia é o Lucas. Às vezes eu sintonia com o espírito superior ao Lucas. Né? Vem um Liel e me visitar, Liel. Então o Liel tem uns amigos aí mais evoluídos ainda. Nossa, sintonizei com você. Consegui conversar com o espírito 3 minutos. Né? É uma sintonia. Eu não consigo fazer esse link o tempo todo com esse tipo de entidade. Como também pode vir um espírito trevoso aqui, né? E eu sintonizar com ele aqui 10 minutos. Mas eu não mantenho também, porque eu não dou conta. Então, assim, afinidade e sintonia. Nós vamos falar isso de novo várias vezes, tá, gente? Nós vamos falar muito disso quando a gente fala do processo da aproximação mediúnica, tá bom? Não consigo ler nem ver nada relacionado à Segunda Guerra. Sofrimento enorme. Com certeza tem alguma coisa na sua história espiritual. Tá? Com certeza, isso aí, né, é o que a gente tem, né? Ou você causou ou você sofreu. Ó, bicho. O Mitch aqui deu tilt, tá, gente? Deixa eu ver se volta aqui. Sou apaixonado pela França, né? É assim mesmo, né? A gente tem, né, muitas situações, né, que... Uai, voltei, gente.
O Jitsi caiu, tá, pessoal? Né? Por algum motivo que só Jesus vai saber, o Jitsi aqui caiu. Aí o pessoal foi todos expulsos da sala, né? Mas pode voltar aí, tá, gente? Caiu, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem uma história, e essa história vai dizer que tipo de espírito que a gente atrai, né? E nós somos, em essência, né, energias positivas. Nós somos energias positivas, nós somos o bem em essência, né? É igual animal aqui, olha só pra vocês verem que interessante aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de sintonia e afinidade. Aqui os gatos aqui, ó. Tá vendo meus gatinhos aqui? A minha gatinha, ela não gosta de contato com outro gato por nada do mundo, né? Aí vem o Banguela aqui, toda hora ele senta do lado dela. De cada 10 vezes que ele faz isso, 9 ela enfia a mão na cara dele, porque ela não gosta nem de chegar perto. Ela não gosta de outro animal, né? Mas olha lá, mas por questão de afinidade e sintonia, eles se atraem, porque eles são da mesma espécie, ele vai atrás. Até quando ele está longe, ela vai atrás dele, mas mesmo que seja para ir lá brigar. Isso é uma afinidade, eles têm uma conexão porque eles são da mesma espécie. Tá? Isso aqui é um exemplo muito simplório da situação, né? Então o instinto, ele vai, né, ser o primeiro passo aí das nossas escolhas de afinidade. Eu tenho dificuldade de assistir e ver sofrimentos de escravos. Não sinto bem cidades históricas como Mineiras, exemplo Ouro Preto. Quando eu fui ao Ouro Preto, eu passei mal demais. Tá? Nossa, fui ao Ouro Preto, foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Ainda mais que eu era criança, devia ter uns 10 anos de idade quando eu fui lá. Né? Não que o Ouro Preto seja ruim, né, gente? Mas é questão de mediunidade que já era desequilibrada. Né? Caiu para todo mundo, tá, gente? Preocupa não que o meeting caiu para todo mundo. E voltou. Gente, nós vamos continuar semana que vem com esse tema, viu? Esse tema tá muito... Nós temos que falar muita coisa ainda de influência dos espíritos na nossa vida aí, né? Então nós vamos continuar, né? Nós colocamos lá no grupo lá da Educação Mediúnica um texto muito grande lá até, né? Da União Espírita Mineira. Então eu queria pedir para todo mundo que pudesse ler o texto para a gente discutir semana que vem. Tem até umas referências, né, de perguntas do Livro dos Espíritos, né? Que eu acho que vai dar para a gente fechar, né? Mas semana que vem não passa mais não, tá? Porque é um tema que ele gera muitas questões, né? Muita necessidade de aprendizado, porque os espíritos influenciam a gente demais, né? Como diz lá, né, no Livro dos Espíritos, de ordinário, eles que nos dirigem, né? Então nós estamos aqui imersos em ondas mentais o tempo todo, tá bom? Foram os alemães que derrubaram. Tadinho dos alemães, tem um monte de alemão, gente boa, gente. Que isso, tem uns alemão. Hoje os alemãos estão aí, ó. Né? Lembra que tem muita gente boa lá na Alemanha, lá. Eu gosto dos alemães lá. Tinha uns amigos meus lá, passado. Não faz isso não. Né? É o grupo da Educação Mediúnica. Eu vou colocar no grupo da Telegram também. Vou colocar em todos os grupos, né? Do Amigos do Caminho, do Telegram e lá da Educação Mediúnica. Tá? Vou colocar o texto. Ó. Pessoal, nós vamos terminar o estudo, né? Lembrando que amanhã nós estamos continuando com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? A gente está lá sempre estudando o Evangelho de Mateus, se Deus quiser, né? Se o Mestre Jesus permitir, né? Amanhã estaremos aqui com o Evangelho de Mateus. E na sexta-feira nós temos tratamento espiritual. Queria pedir muita ajuda de vocês para o tratamento espiritual, né? Normalmente eu não sou muito de pedir para o pessoal participar de estudo nem de nada, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que vai de cada um. Mas a gente está precisando muito de energia e de vibração para o tratamento. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? A gente está precisando aí de pessoas que doem energia, porque o tratamento é um momento de receber, mas é um momento de doar. Tem muita gente deprimida, triste, sofrendo, né? Suicidando, né? Então queria pedir aí a colaboração de quem puder participar com a gente no tratamento todas as sextas-feiras às 8 da noite. Vocês podem convidar quem vocês quiserem para participar, tá? Quanto mais gente, melhor. Né? Lembro a todos aí que nós também estamos com nossos apadrinhamentos, né, do nosso projeto de Natal, né, o Universo dos Sonhos. São mais de 100 famílias aí sendo acolhidas aí, né, que são os presentes de Natal das famílias. Nós já estamos agora, né, para evitar surpresa no final, né? Então quem quiser apadrinhar uma criança, 2, 10, né, a mãe, os filhos, né, nós temos aí família aí com mais de 20 pessoas, tá? Tem a avó, a mãe, né, a avó que tem 12 filhos, mas cada filha mais velha dela tem 4, 5, nesse naipe aí, tá? O filho mais novo da matriarca tem 1 ano de idade, mas a filha mais velha já tem 3 filhos, mais velha que o menino, né? Então nós temos aí um monte de história aí. Então quem quiser nos ajudar, né, fique à vontade. É só me chamar no privado, Rejane, né, que eu passo o link para você. Tem, aí no Instagram tem um link, se eu não me engano, né, aqui na descrição. Mas quem quiser entrar nos grupos lá, é só me chamar, né, ou no privado do Instagram, no WhatsApp, que eu vou mandando os links para todo mundo. Tá bom, gente? Eu agradeço a todos aí, né?
Queria lembrar também que esse final de semana nós vamos estar distribuindo cesta lá no Francisco de Assis, né? A nossa cesta, né? Nós não ficamos pedindo muita coisa esse mês para poder focar no universo dos sonhos, né? Então, esse sábado agora, nós vamos distribuir cesta para mais de 100 famílias lá na Casa Espírita, normalmente eu mando foto, né? Aquela coisa toda, né? Então a gente queria agradecer a todo mundo que ajudou, né? Que tem muitos companheiros aí ajudando aí, tá? Fiquem todos com Deus. Né? Eu vi, amigo, caiu o Jitsi, caiu e voltou, né? Eu vi, amigo. Eu também fui expulso da sala, né? Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus possa nos envolver com seu amor, com sua luz, que tenhamos força e discernimento para buscar a influência dos bons espíritos, através da caridade, do perdão, do afeto e da paciência. Fique conosco, Jesus, em todos os momentos e abençoa o nosso propósito de ser melhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Fiquem todos com Deus. Até amanhã com o nosso Estudo Evangelho.